Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a parte de conceito da estrutura na steel frame, que é um item que eu gosto bastante, né? Que eu sou uma pessoa bem técnica. Então, para falar um pouco para vocês de conceito de estrutura, os esforços que envolve, um pouco de fixação e tal, para falar um pouco específico desse assunto que é tão importante, né? Não só pela estrutura em si, né, que suporta tudo, como também pensando em acabamentos depois e tal. Então, primeiro, eu queria falar um pouco sobre os esforços que ocorrem nas estruturas, né? Isso em qualquer tipo de estrutura. Eu selecionei alguns aqui. Então, esse primeiro é o esforço de tração. O que é o esforço de tração? Aquele que ele está sendo como se estivesse sendo puxado, assim. Um cabo de aço em alguma estrutura, né? Ele está sendo tracionado, né? Ele está puxando, né? Esse é um tipo de esforço. Depois o segundo aqui é o esforço de compressão, que está sendo comprimido. Então um exemplo é a fundação. Imagina aquelas brocas, né? Aquelas estacas que a gente faz para depois o peso da casa toda estar nela. Então ela está exercendo o esforço de compressão, né? Está comprimindo. Depois aqui de cisalhamento, né? Vamos dar um exemplo de um esforço de cisalhamento. Você tem na sua parede, você vai fixar uma televisão na parede, certo? Então você coloca 4 parafusos, 2 de cada lado, e a televisão está em cima desse suporte que está no parafuso. Então esse peso da televisão está ocorrendo um esforço de cisalhamento nesse parafuso, como se estivesse tentando cortar esse parafuso. Esse é um tipo de esforço. Flexão, né? O que ocorre no esforço de flexão? Uma laje. Todas as lajes, né, que a gente tem, ocorre o esforço de flexão, né? No meio dela ali, ela tende a deitar por esforço de gravidade, por peso em cima dela. Então, é um tipo de esforço também, flexão. Torção. O que é um exemplo de esforço de torção? Imagina que você tem uma parede, tá? E você tem uma lajinha em balanço nela aqui, certo? Então, essa lajinha vai fazer um esforço de torção nessa parede, né? Ela vai como se fosse tentar deitar essa parede. Esse é um tipo de esforço, de torção. Então, separei aqui cinco tipos de esforço que a estrutura exerce e depois vou mostrar um exemplo, né, no steel frame aqui que isso ocorre. Então, no steel frame, as principais peças estruturais são os montantes e os guias, né? Então, os montantes são perfil U enrijecido, né, que ele tem essa aba aqui, ó. É U mais essa aba. E a guia não, a guia é só o U. Então, quase via de regra é o que? Os montantes são aqueles que na maior parte das vezes são aqueles que estão na vertical e a guia que está embaixo, que organiza eles. Tá? Você tem hoje, se for comprar no mercado, barras comerciais, você tem barras de 3 metros e 6 metros. As chapas, a espessura das chapas mais utilizadas são de 0,8 mm, de 0,95 e de 1,25. Tá? O mínimo por norma do steel é 0,8, tá? Depois parafusos estruturais, trabalha muito com esses dois tipos, parafuso cabeça lentilha, ponta broca, e o cabeça sextavada, ponta broca. Os dois têm as mesmas funções estruturais. A diferença é que esse cabeça lentilha sempre tem que ter na face da parede onde vai plaqueamento, né, para não dar ondulação na parede. E esse daqui normalmente se utiliza quando você vai emendar uma parede na outra, que o acesso de parafusadeira é mais complicado, então ele facilita a fixação. Aqui é um exemplo de esforço na estrutura, né? Então aqui você tem uma laje, né? De um telhado, de uma garagem, né, em que vai ter um pavimento em cima. Essa laje já está fixa, né, aqui num aço laminado e lá numa parede, tá? Então, toda peça treliçada, né? Isso aqui a gente chama uma viga treliçada, né? Uma laje treliçada. Toda peça que tem esse formato de treliça, todos os nós estamos trabalhando com tração, tá? Cada emenda aqui, ó, dessas pecinhas aqui na diagonal, cada emenda é chamada de nó. Então, todos esses nós estão trabalhando com tração, todos eles, não tem compressão aí, uma treliça sempre em tração. Isso quer dizer o quê? Que essas peças não podem ser furadas. Então, como todas as peças estão tracionadas, se você pega e faz um furo aqui em cima dela para passar um cano, alguma coisa do tipo, você desestruturou sua viga inteira, tá? Porque ela já perdeu ali, ela está tracionada, você cortou,
rompeu esse esforço dela. Então, são proibidos fazer furo nesse tipo de peças estruturais. Aqui, para dar um exemplo de esforço de cisalhamento. Aqui você tem essa mesma laje, tá? Num outro ângulo aqui que eu gerei essa imagem. E lá, essa peça onde está branca aqui, é um aço laminado, uma viga aí de aço laminado, tá? Então, o que acontece? A fixação dela aqui é por cantoneira, por parafuso. Então, isso é um exemplo, né, de quando você tiver carga aqui em cima, vai estar ocorrendo um esforço de cisalhamento naquele parafuso. Isso é um exemplo de esforço de cisalhamento, é nesse caso aqui. Então, você tem a viga, você tem o aço laminado aqui cinza, tem a viga de uma laje aqui treliçada de steel frame, e você tem a fixação aqui com cantoneira. Então, esses parafusos aqui, essa chapa, está ocorrendo esforço de cisalhamento. Então, o que o calculista estrutural tem que calcular nesse caso? Nesse esforço de cisalhamento, a resistência do parafuso ao cisalhamento e a resistência da chapa, a função de tentar rasgar, né? Então, existe duas coisas, o parafuso tem que aguentar e a chapa também não pode rasgar. Então, é isso que é calculado nesse momento. Aqui um esforço de torção, um exemplo de esforço de torção, certo? Você tem a parede aqui e você tem um telhado aqui, ó. Essa tesourinha aqui, ela é para fazer um telhado, esse rebaixo onde vai ficar a calha. E aqui é a parte da frente do telhado, né? Uma viga aqui da parte da frente do telhado. Então, essa tesoura aqui está exercendo esforço de torção nessa parede, né? A hora que ela pesa para cá, por esforço de gravidade, ou alguém em cima, ela tende a fazer uma parte de torção nessa peça da parede, tá? É um exemplo de esforço de torção. Aqui é o exemplo da laje, né, que existe o esforço de flexão nela também, certo? Então aqui é um quarto e aqui tem várias lajes de steel, tá vendo? Então o peso próprio aqui da laje, o contrapiso, o peso de pessoas, o peso de móvel, vai tentar fazer a flexão dessa laje, né? Toda a laje sofre esse esforço de flexão. Por isso que tem aquilo lá que você calcula a contraflecha dela, né? Você deixa ela, na alvenaria ocorre muito isso, né? Na hora de montar a laje, você monta ela um pouco mais alta, às vezes 1 centímetro, 2 centímetros, 3, depende da proporção do vão. Para a hora que você jogar o concreto e tal, ela sela um pouco e fica zerada. Porque se você monta ela zerada, a hora que ela selar um pouco, ela fica para baixo, né? Então, esse é um esforço de flexão. Aqui é um exemplo de esforço de compressão. Aqui eu selecionei um painel, né? Que no steel frame a gente trabalha com pedaços de parede, que são os painéis, né? Então, eu selecionei esse painel aqui para mostrar que é o seguinte, ó. Cada laje que está vindo aqui, ela descarrega exatamente no montante, tá? Então, cada uma aqui está descarregando exatamente alinhado no montante. Ele não pode estar na guia, que a guia não tem sustentação, né, para distribuir essa carga. Ele está em cima do montante para descarregar essa carga lá na fundação. O que acontece? Esses montantezinhos, eles fazem a função como se fosse um pilar na alvenaria. Ele está recebendo a carga da laje e está descarregando aqui. Então, o que acontece? Todo pilar, né, ele sofre a compressão, né? Então esse aqui é um tipo de esforço, né? Essa laje está jogando carga nesse pilar, ele está comprimindo ele, jogando a carga nele, exercendo o esforço de compressão. E todo pilar ocorre um esforço que chama flambagem. Então, um pilar, quando ele está recebendo a carga, ele tende a dobrar, né? Esse dobrar chama flambagem, tá? Então, todo pilar tem que ter o cálculo de flambagem para ele suportar aquilo, né? Porque se ele não suportar, ele vai romper. Então, quem que trabalha com esse esforço de flambagem? São os bloqueadores, que são essas peças que estão na horizontal, tá? Então, aqui nesse caso, desse cálculo estrutural, colocou duas. Então, o que acontece? Você diminui o comprimento de flambagem. O cálculo da flambagem, que antes era de 3 metros, não vai ser 3 metros mais. Porque eu tenho uma peça aqui e uma peça aqui, que diminuiu o comprimento de flambagem dessa peça, como se estruturalmente falando ela fosse um pilarzinho menor, tá? Então, isso é utilizado para o cálculo, tá? Então, eles têm a função estrutural. Por isso que no drywall, a gente só vê os montantezinhos na vertical. Por quê? Porque ele não recebe esforço em cima, não recebe esse esforço de compressão. Ele é só vedação. Então, por isso que no drywall,
é sempre uma regra você ter só os montantes na verticais. Como ele é só para fechamento, ele não recebe carga. Agora no steel não. Como ele está recebendo compressão, ele tem que ter esses bloqueadores, tá? Para trabalhar nesse esforço de flambagem. O steel ele trabalha com o conceito de estrutura alinhada. Então eu peguei um exemplo aqui de uma imagem de um sobrado, né? Em que, ó, se você for analisar, cada montante que você está vendo aqui, desses que estão na verticais, ele bate alinhado num aqui embaixo, tá? Para ele descarregar a carga. Então ele vem aqui, a carga que está vindo nesse, distribui nesse, que vai para a fundação. Se montar errado, vamos supor que montou errado, né? A parte de baixo não está coincidindo com a de cima. Você vai ter problemas graves estruturais, porque essa carga que está vindo aqui em cima não vai descarregar no montante, vai descarregar numa guia ou numa peça que não vai estar chegando lá na fundação. No steel é bem comum você trabalhar com esse alinhamento de descarregamento alinhado, né? Por que eu falo bem comum? Via de regra é essa, só que às vezes você tem uma peça estrutural que ela distribui a carga em outro local e tal, então tem as particularidades. Aí então é muito importante ficar atento na posição correta de montagem do montante, que é a parte que a gente chama de boca, né? Então aqui, ó, se for ver aqui, a gente chama essa parte aberta tipo a boca do montante. Então você tem que seguir exatamente como o projeto está pedindo. Se o projeto está pedindo para montar, a boca está virada para a direita, você monta para a direita. Se estiver pedindo para a esquerda, monta para a esquerda. Por quê? Como o descarregamento de carga ele ocorre aqui na alma, nessa parte reta, vamos voltar aqui. Se esse montante aqui, a boca dele está virada para a esquerda e esse de baixo está virado para a direita, a alma dos dois não vai bater, certo? Vamos supor, a alma dele está aqui, é o que descarrega a carga, e o de baixo está aqui, está no outro sentido. Uma não vai descarregar na outra, você vai ter problemas graves estruturais. Então são pequenos detalhes super importantes, né? Eles têm que estar alinhados certinho, a alma com a alma. Aqui é um exemplo de uma parede descarregando a carga numa laje. Então aqui, quando a parede está no sentido perpendicular à laje, super tranquilo estruturalmente falando, porque ela está descarregando em várias vigas, certo? Ela está descarregando em várias vigas, então super tranquilo. Estando perpendicular, por exemplo, essa aqui está descarregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então essa parede está sendo descarregada em 10 lajes, né? Laje treliçada, tranquilo. O que tem que ficar mais atento é quando está no sentido paralelo à laje. Então nesse caso aqui, ó, a laje está nesse sentido. Essas paredes aqui estão no mesmo sentido que ela, está no sentido paralelo. Então o que acontece? Se a parede não coincidir de ficar certinho em cima de uma laje dessa, você tem que colocar mais uma laje, porque ela não pode descarregar no USB, ela não pode ficar no vão, porque ele não suporta a carga. Então por isso que, igual nesse caso aqui, tá vendo que tem duas? Tem duas lajezinhas aqui, ó, porque uma é a da modulação correta, que é a cada 40, e a outra que foi adicionado é para a parede descarregar em cima dela, tá? Então são pequenos detalhes que o calculista, né, tem que perceber para descarregar as cargas corretamente. Aqui é um exemplo do contraventamento, tá? Então o que acontece? Toda estrutura de aço ela tem que ser contraventada, certo? Porque ela tem que suportar a ação do vento, que é um esforço horizontal, né? Uma coisa é o esforço axial ou vertical, né? Que todo o peso da estrutura, peso próprio, peso acidental, que são das pessoas, do contrapiso, dos móveis, está exercendo na vertical para descarregar na fundação. O outro esforço é o esforço horizontal, que é um tipo o esforço do vento, né, que horizontalmente ele está exercendo esforço na sua estrutura. Então as estruturas de aço têm que ser contraventadas, tá? Tem que ter um contraventamento para suportar isso. Então um tipo bastante utilizado no steel frame tem mais de um tipo, tá? Tem o tipo que são umas fitas em X que se coloca. E esse é um tipo que eu gosto bastante, que é bastante utilizado, que são os K-brace, tá? Que é uma sigla em inglês. Que é o quê? Que na prática, visualmente, toda vez que você olhar no sentido vertical, você vê parece uma treliça assim, quer dizer que é o contraventamento, tá? Então você enxerga vários assim, tá? Tá contraventando o aço. E essas peças não podem ser cortadas, tá? Não pode ser cortado porque qualquer uma que você corte aqui no meio, pronto,
essa distribuição de carga do vento não chega lá na fundação. E o bloqueador é aquele que a gente comentou para diminuir o comprimento de flambagem, né? Ele é muito importante aqui para ajudar, né, a reforçar, vamos dizer assim, mais o seu montante, que é o pilar, né, que faz a função como se fosse o pilar. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje, dando uma ideia, né, um pente fino meio rápido assim, né, mas para dar uma ideia dos esforços que envolve. Isso é muito importante o construtor ou o montador ter em mente, porque as coisas não são simples. Então, às vezes, ele bate o olho e fala assim, nossa, por que o calculista fez isso nessa parte? Parece um exagero tão grande ter feito isso, aquilo. Mas é porque tem a ver com esses esforços, esses vários esforços diferentes que envolvem. Beleza? Então até o próximo vídeo e a gente vai se falando mais aí.